Capítulo 661, Corda Preciosa. O demônio imponente e o aleijado hediondo se entreolharam um pouco, com os olhos arregalados de choque. Agora. Ele esteve aqui o tempo todo. Espere, quem se atreveu a fazer isso com Kai? Quando eu encontrar o bastardo, vou rasgá-los membro do membro. Sun-Ni ficou tão surpreso que até não conseguiu soltar o amuleto esmeralda. Ele cerrou as presas e fez uma pergunta, ao mesmo tempo que Kai. Quem fez isso com você? Por que você é tão alto? Flustered, os dois ficaram em silêncio por um momento. Então, Sun-Ni estendeu a mão e agarrou o aleijado em um abraço esmagador, envolvendo todos os seus 4 braços ao seu redor. Quem sabia? Quem sabia que esse corpo repulsivo, coberto de ataduras sujas que cheiravam a sangue e pus, de repente se tornaria tão precioso e querido para ele? Fui colocado no corpo de um demônio. Por que não seria alto, seu idiota? Kai soltou um grito assustado, lutou semanalmente e depois deu um tapinha em Sun-Ni em um dos braços. Arg! Sun-Ni. Estou muito feliz em vê-lo também. Mas. Minhas queimaduras. Sun-Ni sacudiu, depois soltou o corpo do aleijado às pressas e deu-lhe um olhar de desculpas. Sob essa emoção simples, porém, um oceano escuro de fúria ardia com chamas perigosas. Desculpe. Eu não. Kai. Você está vivo. Porra, estou tão feliz em vê-lo. Eu estava começando a me perguntar. Se algum de vocês conseguiu sobreviver. Kai olhou para ele e depois sorriu. Através das lacunas nas ataduras, seu rosto desfigurado parecia horrível e hediondo. Mas as faíscas, brilhando em seus olhos eram as mesmas. Ele suspirou. Sim. Eu estava com medo do mesmo. O jovem hesitou e acrescentou que sua voz subitamente soava vazia, depois da Ilha da Mão de Ferro. Eu quase perdi esperança. Não achei que voltarei a ver algum de vocês. Sun-Ni franziu a testa, confuso com as palavras de Kai. Ele dispensou o arco e depois pensou tensamente. Por quê? O que há na Ilha da Mão de Ferro? O aleijado olhou para ele com surpresa. Você não esteve lá? Sun-Ni balançou a cabeça. Não. Eu ia viajar para lá em uma semana, depois que meu novo coração se acalmar. Ah! Eu fiz um acordo com um feiticeiro, para substituir um coração que perdi. Kai olhou para ele um pouco, depois olhou para baixo e soltou um suspiro pesado. Entendo. Bem. Não há muito o que dizer. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois disse em silêncio. Sua voz rouca ficou ainda mais rangente e irritante. Não havia sinal de que você ou Cassie já haviam conseguido chegar ao ponto de encontro. Mesmo que já tivessem passado meses. Mas Effie deixou uma mensagem lá, esculpida em um pilar de pedra. Então Effie também está vivo. Sun-Ni apertou os punhos, animado. Claro que ela estava viva. Aquele glutão nunca morreria e deixaria toda a comida em 2 mundos não consumidos. Encorajado, ele perguntou ansiosamente, que mensagem ela deixou. Kai desviou o olhar, como se relutasse em responder. Depois de um tempo, ele finalmente abriu a boca e disse calmamente, Foi. Foi apenas uma frase. O jovem olhou para Sun-Ni e acrescentou em tom sombrio, não venha ao Templo do Cálice. Como se viu, Kai chegou ao santuário 2 semanas antes de Sun-Ni. Embora ele não tenha entrado em detalhes, o arqueiro explicou que havia sido enviado para o corpo de um oficial do exército da cidade do Marfim, e ficou enredado no conflito entre o povo do Sul e os Warmongers nos primeiros meses do pesadelo. Eventualmente, ele conseguiu escapar e seguiu para o leste. A jornada foi lenta e torturante por causa de quão terrivelmente mutilado seu corpo estava, mas ele de alguma forma chegou à Ilha da Mão de Ferro viva. Se apenas por pouco. Lá, sua esperança de se reunir com seus amigos foi cruelmente esmagada pelo fato de que nem Sun-Ni nem Cassie pareciam ter conseguido, enquanto Effie havia deixado apenas uma mensagem ameaçadora implorando para não tentar encontrá-la. Consumido pela terrível dor e desespero, Kai deixou sua própria mensagem na ilha e continuou no santuário, onde, como ouvira, retardatários como ele podiam encontrar refúgio e abrigo. Ele permaneceu lá desde então, tentando recuperar o máximo de força possível e esperando contra toda a lógica que os outros lessem a mensagem que ele havia deixado e também chegassem ao santuário. E então, através de uma estranha reviravolta do destino, Sun-Ni chegou apesar de nem mesmo visitar a Ilha da Mão de Ferro. Kai balançou a cabeça e disse, com a voz cheia de diversão. Como você acabou aqui? Chegando naquele navio voador, nada menos.
Sun-Yi, você sabe quem é seu capitão? Sun-Yi assentiu. Quem mais? É Noctis. Aquele cara anda por aí insistindo que agora é meu melhor amigo. Você vê. O feitiço me enviou para o território dos Warmonger, onde fui capturado e forçado a participar de seus julgamentos perversos. Eu mal escapei com minha vida e tropecei nele enquanto fugia para a Ilha do Sul. Ele precisava de um favor de uma criatura das sombras, e eu precisava de passagem para as partes orientais das Ilhas Shined. Então, foi assim que cheguei aqui naquele navio. Ele ficou em silêncio um pouco e fez uma careta, pensando febrilmente. Não venha ao Templo do Cálice. Foi o que Effie havia escrito em um pilar de pedra. No entanto, Sun-Yi já ouvira falar do lugar antes, no pesadelo do Senhor das Sombras. Dê a faca de vidro para a donzela da guerra no Templo do Cálice. Foi o que a sombra imortal havia dito ao proprietário original do corpo do demônio de 4 braços. Esse era o segredo que Noctis queria aprender com Sun-Yi, enquanto Sun-Yi queria encontrar a seus amigos. Tantas coincidências. Kai limpou a garganta. Você sabe quem ele é, certo? Lord Noctis é o mestre deste lugar, bem como um dos 5 imortais transcendentes. Em todo o Kingdom of Hope, ele é temido e reverenciado em igual medida, e seu nome é sinônimo de mistério e poder. Além de devassidão, travessuras e desastres. Um ser como ele. Embora se possa dizer que Lord Noctis possui um coração misericordioso, ele ainda é perigoso e aterrorizante. Sun-Yi. Você tem certeza de que deveria estar se envolvendo com esse ser? Sun-Yi olhou para Kai e permaneceu em silêncio por um tempo, depois disse em um tom sombrio. Não há muita escolha. Ele é o eixo deste pesadelo. Perigoso. Aterrorizante. Noctis é tudo isso, e também muito mais. No entanto, tudo isso não é muito importante no momento. Ele suspirou e depois se virou para a residência do imortal assustador, com uma expressão sombria no rosto. O importante agora é que ele pode nos ajudar a encontrar Effie. Capítulo 662, Baganha do Demônio. Sun-Yi hesitou por alguns momentos, depois, olhou para Kai e disse com determinação. Vamos lá. Kai assentiu e seguiu o demônio de 4 braços, empurrando para frente seu corpo enfaixado com um esforço visível. Vendo o sofrimento de seu amigo, Sun-Yi cerrou os dentes. Enquanto isso, o arqueiro olhou para ele com uma expressão sombria e depois disse em sua nova voz, desconhecida e feia, Sun-Yi. Eu tenho uma pergunta. Você pode responder? Sun-Yi diminuiu a velocidade e virou-se para ele, uma carranca profunda contorcendo as linhas bestiais de seu rosto. Claro. O que é isso? Kai permaneceu em silêncio um pouco e depois perguntou com cautela. Para onde exatamente estamos indo? Sun-Yi piscou algumas vezes, depois inclinou a cabeça um pouco. Certo. Onde mais? Nós vamos conversar com Noctis. Com isso, ele se virou e continuou caminhando em direção à residência do feiticeiro imortal. O arqueiro correu para alcançá-lo e disse em tom abafado. Aquele Noctis. O transcendente imortal. Abençoada da lua, besta carmesim do crepúsculo, senhor corrente do reino da esperança, e tudo isso? Sun-Yi olhou para ele e depois deu de ombros. Sim, esse Noctis. Não se preocupe, porém. Ele é realmente aterrorizante, mas não irracional. Juntos, eles atravessaram o jardim do santuário e se aproximaram da porta de madeira lindamente gravada. Um par de bonecas de marinheiro estava de guarda do lado de fora, seus rostos indiferentes olhando para eles com quietude oca. Percebendo Sun-Yi, um deles se afastou e bateu na porta, que se abriu sozinha. Os dois entraram e congelaram, sem saber como reagir. Que diabos? Noctis estava levitando acima do chão, as pernas cruzadas e os olhos fechados. Ele poderia parecer um sábio no meio de uma profunda meditação, se não fosse por dezenas de ânforas vazias de vinho que flutuavam ao seu redor. O aterrorizante Lorde da Cadeia, abençoado da lua, a besta carmesim de crepúsculo. Estava bêbado. Ao ouvir alguém entrar, Noctis abriu preguiçosamente um olho e olhou para Sun-Yi, depois para Kai. Finalmente, ele caiu no chão e bocejou, fazendo com que todas as ânforas caíssem e se quebrassem, enviando gotas de vinho voando por toda a parte e manchando os tapetes deliciosos. Sem sol. Que surpresa agradável, vê-lo tão cedo. Você trouxe alguém com você? Que criatura hedionda. Espere, eu disse isso em voz alta. Não,
Certamente não. Sou sábio e cortês demais para fazer uma observação rude como essa, é claro. Prazer em conhecê-lo, quem quer que seja. Bem-vindo. Aos meus aposentos. Ele lhes deu um sorriso radiante, depois acenou com a mão, fazendo com que toda a residência tremesse e os fragmentos das ânforas desaparecessem sem deixar rasto. Então, Noctis caminhou até uma pequena mesa, pegou uma maçã fresca e olhou para seus convidados com uma expressão curiosa. A que você deve a honra. Apóstrofo a que devemos. Espere, não deveria ser o contrário. Sun Yi franziu a testa e olhou para Kai, que estava olhando para o feiticeiro imortal com uma expressão inexorável em seu rosto queimado e desfigurado. Finalmente, ele limpou a garganta e virou-se para Noctis. Na verdade, estou aqui para dar boas notícias. Você se lembra dos amigos de quem falei? Bem, este é um deles. É. Sim, você disse isso em voz alta. O feiticeiro olhou para Kai, piscou algumas vezes e depois deu uma mordida na maçã. Então este é um dos amigos que você deveria encontrar depois de visitar uma ilha que não existe, apesar de não saber como eles estão, onde estão, e como eles são chamados. Ele estava aqui, no meu santuário. Que sorte! Sun Yi sorriu. De fato. Este é Nightingale, meu querido amigo. Um homem com a voz de um anjo e um rosto para acompanhá-lo. Kai poupou-lhe um olhar de soslaio, depois curvou-se um pouco e forçou uma saudação estridente. Prazer conhecê-lo, Lord Noctis. O feiticeiro estremeceu e olhou para a direita e para a esquerda, depois balançou a cabeça. Deuses, sem sol. Nunca mais mencionem essas criaturas. Mesmo de brincadeira. Anjos não são algo a ser chamado, seja pelo nome ou de passagem. Então, ele tocou brevemente o símbolo da lua na testa e suspirou. De qualquer forma, fico feliz que você tenha encontrado um de seus amigos. Vocês discutiram minha proposta. Sun Yi hesitou um pouco e respondeu sombriamente, não, nós não temos. Ainda precisamos encontrar mais 2 amigos para isso. Contudo, ele suspirou, sabendo que o luxo de ter uma escolha parecia cada vez mais distante a cada dia. Mas ele precisava da ajuda do feiticeiro e de seu conhecimento para encontrar e recuperar Efir do misterioso Templo do Cálice. Nesse assunto em particular, ele estava disposto a se comprometer. Mesmo se ele desistisse do segredo da faca de vidro, ele ainda estaria na posse do obsidiano. Sun Yi cruzou 2 de seus 4 braços e disse, estou disposto a compartilhar a localização da faca do Senhor das Sombras com você, em troca de alguma ajuda. Noctis olhou para ele por algum tempo e depois sorriu de repente. Realmente? Que assistência você precisa? Eu sou a pessoa mais prestativa do Reino da Esperança, você sabe. Sun Yi levantou 2 dedos. Primeiro, você ajudará a tratar as feridas do meu amigo. Segundo, você nos ajudará a resgatar outra de nossas outras amigas do lugar em que ela está sendo mantida. Ele pensou um pouco e depois levantou um 3º dedo. E também moedas. Você vai me dar muitas moedas, Noctis. O feiticeiro comeu sua maçã em silêncio um pouco e depois riu. Bem, acho que posso fazer 2 dessas 3 coisas, pelo menos. Sem problemas. Então, me diga. Onde está seu outro amigo? Sun Yi permaneceu por um momento, ainda hesitante em fazer a barganha. Finalmente, ele suspirou e disse, Templo do Cálice. Noctis de repente engasgou com a maçã, tossiu violentamente algumas vezes, depois pegou um copo de vinho e esvaziou-o nervosamente. Então, com o rosto corado, ele olhou para Sun Yi e forçou um sorriso estranho. Acho que posso fazer uma dessas 3 coisas, pelo menos. Capítulo 663, Arautos de Guerra. Ensolarado, surpreso com essa reação. Ele olhou para Kai, depois fez um movimento para ele se sentar. Pelo que parece, essa conversa seria longa. O arqueiro baixou-se cautelosamente em uma cadeira próxima e soltou um gemido silencioso de dor. Depois olhou em volta, uma pitada de curiosidade aparecendo em seus olhos nublados. Seu olhar permaneceu em várias peças de mobiliário e decorações requintadas, depois finalmente se estabeleceu no feiticeiro perturbado. Noctis parecia ter recuperado um pouco sua compostura. Ele olhou para sua maçã meio comida com uma expressão sombria, depois jogou-a fora e sentou-se. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. As 3 coisas que você pediu não são tão fáceis de realizar. O imortal olhou para Kai e levantou um dedo elegante. Eu posso ajudar seu amigo, Nightingale,
a se recuperar de seus ferimentos. Um pouco. Essas queimaduras não foram entregues por chamas mundanas e, portanto, nem eu seria capaz de restaurar o que foi destruído completamente. Com a minha ajuda, ele será capaz de recuperar a maior parte de sua força e vitalidade. Também posso reparar os danos causados à sua alma. Mas as chamas. Sua marca permanecerá. A menos que você queira que eu construa um navio completamente novo, é claro. Noctis sorriu e depois olhou para um dos manequins de madeira, que estava no processo de descarte da maçã descuidada e descartada. Algo assim, mas muito melhor. K estremeceu. Serei capaz de desenhar um arco e controlar a essência da alma depois de tratar meu corpo. O feiticeiro assentiu. Claro. Você pode até ficar mais forte do que era antes. Mas seu rosto. Lamento dizer isso, Nightingale, mas permanecerá tão hediondo quanto é agora. A dor que consome você diminuirá, mas nunca desaparecerá completamente. Se você concorda em transferir sua alma para uma boneca, por outro lado, sua força diminuirá um pouco. Mas você não precisará mais suportar esse sofrimento. Também posso prometer fazer um vaso verdadeiramente bonito para você, digno de carregar até as almas mais radiantes. O arqueiro permaneceu em silêncio por um tempo e depois sorriu. Não há necessidade. Esse rosto combina comigo. Enquanto eu puder fazer uma reverência e ajudar meus amigos, ficarei contente. Noctis olhou para ele silenciosamente, uma expressão de confusão escrita claramente em seu rosto. Mas não. Você não quer se tornar bonita. K riu, sua voz rouca e irritante. Então, ele balançou a cabeça e disse simplesmente: Eu já sou. Noctis e Sun-Yi olharam para o arqueiro com expressões duvidosas, pensando que ele havia perdido a cabeça. Bem, mais do que qualquer outra pessoa no Reino da Esperança, já havia perdido a deles. Seu rosto desfigurado era feio, grotesco e feio. O que ele estava tentando dizer? No entanto, não parecia que Kai se sentisse compelido a expandir essa afirmação estranha. Ele permaneceu calado, olhando calmamente para o feiticeiro. Depois de alguns momentos, Noctis se virou e deu de ombros. Bem, como quiser. O tratamento será longo e doloroso, mas pode ser feito. Então, ele levantou um segundo dedo e olhou para Sun-Yi. A outra coisa que você pediu. Muitas das minhas moedas, foi. Para ser sincero. Como digo isso? Não. Ensolarado piscou, surpreso. O que? Por quê? O feiticeiro bocejou e fez um gesto desamparado com as mãos. O que posso dizer? Fazer essas moedas leva tempo. Você sabe quanto tempo levei para criar alguns milhares antes. Afinal, cada moeda contém um pedaço de uma alma corrompida. Essa é a razão pela qual eles são tão valiosos, preciosos e cobiçados por todos no Reino da Esperança. Ele pensou por alguns momentos e acrescentou distraidamente: agora que você me lembrou, apenas a maioria das almas foi corrompida. Eu acho que havia alguns humanos que eu alimentei com o Mimic também. Independentemente disso, todas essas moedas foram consumidas quando aquele pobre tolo reivindicou a faca obsidiana do altar. Então, se você realmente quer que eu faça novos, acho que posso matar rapidamente todos aqui no santuário e cozinhar 102. Sun-Yi estremeceu, depois levantou as mãos expressas. Não. Não precisa. Não vamos matar ninguém, ainda. Noctis sorriu. Você tem certeza? Bem, tudo bem. Então. Ele levantou o terceiro dedo. Por fim, o templo do cálice. Lamento dizer isso, mas não há absolutamente nenhuma chance de eu chegar perto daquele lugar novamente. Não que eu pudesse, mesmo que quisesse. E eu não. Sempre. Sun-Yi olhou para o feiticeiro com uma carranca profunda e depois cerrou os dentes. Por quê? O que há de tão terrível nesse lugar? Noctis estremeceu, depois suspirou e infiltrou nervosamente seu vinho. Não é. Não é que seja terrível. Só que os homens não podem entrar no templo, a menos que estejam servindo uma mulher. Eles colocaram essa regra no lugar. Depois da última vez que visitei, Sun-Yi realmente tentou não deixar seu rosto mudar, e simplesmente olhou para Noctis, com os olhos tremendo. Desconfortável sob aquele olhar assassino, o feiticeiro encolheu e desviou o olhar. Um rosnado baixo escapou da boca de Sun-Yi. Quem se importa? Você é um dos senhores da cadeia. O que eles podem fazer se você decidir violar essa regra? Noctis riu nervosamente. Você não entende. Senhor da cadeia ou não?
Veja, sem sol, como eu disse, minhas terras se tornaram um refúgio para quem a procura. E um dos grupos de refugiados que abriguei foram os restos de uma seita antiga e bastante aterradora. Esta seita acolhe meninas órfãs, especialmente aquelas nascidas com cabelos ruivos, e as treina para se tornarem vasos perfeitos da guerra. Suas ferramentas mortais, sacerdotisas e arautos. As donzelas da guerra não são alguém para se brincar. Ele ficou em silêncio por um momento e depois acrescentou. De fato, eles só precisavam da minha proteção porque havia um cisma dentro da seita, e um de seus discípulos foi embora para criar seu próprio culto. No entanto, já que ninguém pode realmente deixar essa seita viva, sua partida não foi amigável. Aqueles que sobreviveram vieram aqui para construir o Templo do Cálice, e permaneceram lá desde então. Ah, e aquele discípulo fugitivo deles. Acho que você já conheceu. Sun-Yi ficou frio e se inclinou para trás, sentindo seus dois corações pularem algumas batidas. Então, ele fechou os olhos por alguns momentos e finalmente disse com uma voz rouca, você quer me dizer que a seita que habita no Templo do Cálice é de onde vem Sylvane? Noctis assentiu e deu-lhe um sorriso fantasmagórico. Exatamente. Foi aí que esse demônio foi criado. E há um monte de monstrinhos como ela sendo treinada lá enquanto falamos. Quero dizer, ninguém pode realmente comparar com Sylvane, mas eles não estão muito longe. Então você pode entender por que estou relutante em quebrar minha palavra e fazer inimigos das donzelas da guerra. Certo? Sun-Yi permaneceu em silêncio por um tempo e depois suspirou pesadamente. Segurando o amuleto esmeralda em uma de suas mãos calejadas, ele pensou, bem. Azar, porque é exatamente onde está a faca de vidro. Apesar de seu humor sombrio, Sun-Yi sentiu um pouco de satisfação vingativa ao ver o belo rosto do feiticeiro pálido e o copo de vinho escorregar da mão. Capítulo 664, Lógica Básica. Um silêncio tenso se estabeleceu na residência opulenta do feiticeiro louco. Que, enquanto isso, estava olhando para Sun-Yi com uma expressão indescritível em seu rosto pálido e bonito. Noctis não parecia nada feliz, apesar de finalmente aprender o segredo que procurava esse tempo todo. Nesse silêncio, a voz rouca de Kai subitamente ressoou, cheia de curiosidade educada. Sinto muito. Mas aquela faca de vidro que você está falando. Por que exatamente precisamos disso? Sun-Yi e Noctis se voltaram para ele. Depois de uma pausa embaraçosa, o imortal coçou a parte de trás da cabeça e respondeu, essa coisa, você vê, é a única coisa que pode matar Sevras, o abençoado do sol. E eu realmente quero matá-lo. Percebendo uma ligeira confusão no rosto do arqueiro, ele pensou por um momento e depois acrescentou, certo, hoje em dia as pessoas o chamam de Sevirax, o Senhor do Marfim. Você já ouviu falar dele? Sim. Kai permaneceu um pouco, depois olhou para as mãos enfaixadas e disse uniformemente. Sim. Você pode dizer que eu tenho. Ele fechou os olhos por um momento e depois sorriu. Nesse caso, devemos recuperar a faca de vidro. E nosso amigo Lord Noctis. Certamente, há algo que podemos fazer? Você sabe muito sobre essa seita deles. Existe uma maneira de você entrar no Templo do Cálice, encontrar a faca e nosso amigo e trazê-los de volta ao santuário? Noctis olhou para ele por um tempo e depois balançou a cabeça. Não há como invadir o templo. Pelo menos não sem destruí-lo completamente, o que condenaria seu amigo junto com o resto da seita. Infelizmente, esse também é um dos lugares em que não posso me infiltrar disfarçado. Infiltrar-me novamente, quero dizer. Sun-Yi e Kai se entreolharam e, em seguida, o arqueiro perguntou com cautela, se for esse o caso. E se nos infiltrarmos nele? O feiticeiro olhou para eles com surpresa e depois riu. Sun-Yi Nightingale. Que par estranho você é. Você não conhece o medo. Acabei de lhe dizer como as donzelas da guerra são assustadoras. Sun-Yi sorriu, mostrando suas presas afiadas e depois deu de ombros. Kai balançou a cabeça e respondeu por ambos, salvando de ter que fazê-lo. Pelo contrário. Nós dois somos realmente muito covardes. Mas, Lord Noctis, você pode não saber disso, mas Sun-Yi e eu podemos estar um pouco assustando a nós mesmos. O imortal transcendente deu-lhes um olhar duvidoso e depois balançou a cabeça. De alguma forma, eu acredito nisso. Mas não importa. Mesmo se você estiver disposto,
Não poderá entrar no templo do cálice. Somente mulheres são permitidas dentro, e nenhuma mulher nisso. Eles só darão passagem às guerreiras do sexo feminino de extrema habilidade, as que são veladas de pavor e ao cheiro de numerosos campos de batalha sangrentos. Talvez com alguns servos humildes, na melhor das hipóteses. Vocês são homens, então é inútil tentar. Sun-Yi hesitou, por alguns momentos, depois suspirou profundamente e disse, na verdade, isso não será um problema. Noctis piscou algumas vezes e olhou para ele com diversão confusa. Como assim? Sem sol. O feiticeiro deu-lhe um olhar estranho e depois perguntou com um sorriso travesso. Existe algo que eu não sei sobre você? Sun-Yi olhou para ele sombriamente, carrancudo e respondeu em um tom agudo, há bastante. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu só tenho uma guerreira de habilidade terrível na mão. Com isso, ele convocou Saint. 2 chamas de rubi se acenderam nas profundezas de sua sombra, e então o demônio taciturno saiu dela, envolto na escuridão. Sua figura graciosa apareceu no meio da residência do feiticeiro, e então a sombra virou a cabeça levemente, olhando para o mestre do lugar com fria indiferença. Noctis olhou para ela, com os olhos arregalados. Seus lábios tremeram. Isso. Aquilo. O feiticeiro inclinou-se para a frente, sua expressão congelada e, de repente, apertou os punhos com emoção. Aquela armadura. O design. O ajuste. Oh, deuses! Quem forjou aquela obra-prima? Sem sol, por favor me diga. Saint inclinou a cabeça um pouco, enquanto Sun-Yi encaravam um imortal transcendente com expressões inexoráveis. Depois de alguns momentos de silêncio morto, Sun-Yi limpou a garganta. Na verdade, não tenho certeza. Príncipe do submundo, eu acho. Espere, você não me viu usando uma armadura semelhante? Noctis olhou para ele com confusão e assinou com a mão com desdém. Se eu fiz, você não deve ter feito justiça. Essa beleza. No entanto. Então era o irmão mais novo de Hope, não é? Quem sabia que ele tinha um gosto tão impecável? Finalmente, o feiticeiro tomou consciência de seu entorno e levantou o olhar, olhando diretamente para os olhos de Ruby de Saint. Seu sorriso aumentou, mas depois ficou bastante estranho. Ele olhou para Sun-Yi com confusão, a menos que... Essa é uma das suas sombras, sim. Como é que ela é mais poderosa que você? Você herdou esta sublime criatura do Senhor das Sombras. Aquele desonesto. Ele estava escondendo um tesouro de mim o tempo todo. Sun-Yi não gostou do jeito que Noctis estava olhando para Saint nem um pouco. De fato, ele de repente sentiu um impulso muito forte para tirar o sorriso lascivo do rosto do imortal. O que não teria sido muito sábio, considerando quem realmente era o imortal. Ele cerrou os dentes. Não. Se você deve saber, eu mesmo a criei. E também, ela pode ouvir você. Tem algumas maneiras, sim. Noctis congelou, depois se encolheu e de repente se tornou muito cortês. Desculpe. Ele olhou para Saint, depois caminhou ao redor dela, estudando o demônio taciturno com uma expressão muito séria. A sombra não se mexeu, aparentemente, indiferente à sua presença. Finalmente, o feiticeiro voltou ao seu lugar anterior e sorriu. Essa sua sombra pode realmente ser permitida no Templo do Cálice. Ela tem uma presença nela. Até eu estou impressionado. Vocês dois se apresentarão como servos dela, presumo. Sun-Yi e Kai se entreolharam e depois assentiram. O feiticeiro se afastou, pensando, depois disse pensativamente, isso pode realmente funcionar. Depois de entrar, você pode encontrar seu amigo e localizar a faca de vidro. Isso será extremamente perigoso, mas não impossível. Se você conseguir, posso garantir sua fuga segura. No entanto, Noctis olhou para eles, sua expressão ficando sombria. Sunless, Nightingale. Se as coisas derem errado dentro do Templo do Cálice, nem eu poderei salvá-lo. Você estará por sua conta. Então pergunte-se seriamente se vale a pena resgatar seu amigo ou não arriscando suas vidas. Você pode fazer novos amigos, sabe? Mas só pode morrer uma vez. Kai olhou para o feiticeiro imortal e sorriu. Vale a pena. Sun-Yi não foi tão rápido em falar. Depois de um tempo, ele bufou e desviou o olhar. Eu não faço amigos facilmente, então os que tenho são extremamente valiosos. Preciso proteger seus objetos de valor, sabe? Isso é apenas lógica básica.
Ele olhou para Noctis com uma expressão sombria e acrescentou: além disso, quem disse que você só pode morrer uma vez? Eu já morri 100 vezes, e isso foi logo depois de conhecê-lo. Me matar é realmente um empreendimento muito problemático. Capítulo 665 Preparativos. Depois que a conversa com Noctis terminou, Sun e Kai deixaram o feiticeiro sozinhos. Os imortais precisavam de algum tempo para fazer os preparativos, então eles tinham algumas horas antes do início do tratamento do arqueiro. Depois disso, eles não se veriam novamente até que terminasse, o que levaria pelo menos uma semana. Caminhando pelo belo jardim do santuário, Kai permaneceu em silêncio um pouco e depois disse com um sorriso: bem, acho que correu bem. Sun olhou para ele com uma expressão sombria. Você pensa? O arqueiro encolheu os ombros e depois franziu a testa um pouco. As bandagens que cobriam seu rosto desfigurado se moveram, revelando uma expressão confusa. Não fez isso? Sun balançou a cabeça. Não. Fomos enganados, na verdade. Pense nisso. Eu queria tirar 3 coisas de Noctis em troca de revelar a localização da faca de vidro para ele. Por você, salve Fio e receba as suas moedas encantadas. Ele não apenas me forçou o segredo sem sequer levantar um dedo, como também nos enganou a recuperar a faca em seu lugar. Enquanto pensava que era nossa própria ideia, nada menos. Ele fez uma careta e soltou um suspiro pesado. Assustador. Ele é um malandro astuto, e minha própria mente parece estar entorpecida pela maldição de Hopi. Ainda assim, está tudo bem. Noctis curará seu corpo, nada mais importa. Kai franziu a testa quando Sun mencionou a influência de Hopi, mas não pediu nada, revelando que ele mesmo havia feito a descoberta. Depois de um tempo, ele disse: quando você coloca assim, eu me sinto um pouco tolo. Mas, Sun, se você sabia que estamos sendo enganados, por que você não tentou fazer uma barganha mais difícil? Sun encolheu os ombros. Não havia sentido. Eu não esperava que ele honrasse os 3 pedidos, de qualquer maneira. 2 deles eram apenas para mostrar. Embora essas moedas sejam úteis, eu posso ficar sem elas. Quanto ao resgate de Fi, essa é a nossa própria tarefa. Eu não teria confiado a alguém de fora, especialmente um antigo transcendente com motivos misteriosos. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos e depois acrescentou: teremos que nos aliar a pelo menos um dos senhores da cadeia para conquistar esse pesadelo, mas ficar dependente da força de outra pessoa é uma ladeira escorregadia. No final, só podemos confiar em nossos próprios esforços. Kai inclinou a cabeça um pouco. Então, esses 2 pedidos eram apenas iscas, e sua verdadeira intenção era apenas fazer Noctis me curar? Perdido em pensamentos, Sun simplesmente acenou com a cabeça. O arqueiro sorriu e depois murmurou sob o nariz: eu me pergunto quem enganou quem, então. Chegaram ao canto do jardim em silêncio e sentaram-se na grama. Havia tanta coisa que Sun queria contar a Kai, e tanto que ele queria perguntar. Ele tinha certeza de que Kai sentia o mesmo. Mas, mesmo sem ter que dizer nada, os 2 decidiram permanecer calados. Eles já haviam compartilhado algumas coisas sobre suas experiências no pesadelo, e quanto a detalhes. Isso teria que esperar até que a coorte voltasse a ficar juntos. Mesmo sabendo que era tolice, os 2 se apegaram à sensação de que, ao adiar essa conversa, estavam de alguma forma aumentando as chances de os outros 2 membros se juntarem a eles ilesos. Depois de um tempo, Kai perguntou: Você acha que ela está bem? Refi. Pelo que Noctis disse, essa seita é incrivelmente antiga, formidável e cruel. Sefie foi enviada para o corpo de um discípulo, com seu temperamento. Eu odeio admitir, mas tenho medo dela. Além disso, nenhuma das donzelas tem permissão para deixar esse templo vivo. Como vamos levá-la embora? Sun permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois balançou a cabeça. Refi é mais resistente do que qualquer um de nós. Não se esqueça, ela sobreviveu na Cidade Negra por muito mais tempo do que você ou eu. Completamente sozinha. Ela segurou a linha durante o cerco dos Piri e sobreviveu a isso também. Refi vai ficar bem. As donzelas da guerra também não são tão formidáveis quanto você imagina. Afinal, o Templo do Cálice é destruído no futuro, e todos eles estão mortos. Eu já vi os ossos. Seu rosto ficou sombrio quando se lembrou dos fantasmas furiosos que ele havia matado para criar seu terceiro núcleo.
Quem poderia saber que a ruína que ele já havia explorado e o templo do cálice eram a mesma coisa? A julgar pela destruição que reinou sobre o templo antigo no futuro, alguém iria obliterar a seita temível entre então e agora. As donzelas da guerra não eram invencíveis. Kai suspirou. E Cassie? Não há sinal dela. Ela é. Ela não é como o resto de nós. Sua habilidade de combate é louvável, mas seu aspecto não é adaptado ao confronto direto. E com o quão terrível é a sua falha. Ele ficou calado, relutante em terminar o pensamento. Sun-Yi sorriu. Cassie. Ela é a última pessoa com quem você deve se preocupar. Acredite, ela está indo bem. Provavelmente melhor do que qualquer um de nós. Pelo menos, era nisso que Sun-Yi queria acreditar. Sua falha não o impediu de dizer essas palavras em voz alta, então ele deve ter ficado convencido de que a afirmação era verdadeira até certo ponto, pelo menos. No entanto, isso não impediu que seus corações ficassem frios e pesados. Ele suspirou e depois acrescentou em tom sombrio, com quem você realmente deveria se preocupar é o nosso quinto amigo. Kai franziu a testa e olhou para ele com uma expressão sombria. Tem que ser essa pessoa. Certo? O príncipe da bravura. Sun-Yi hesitou e depois acenou com a cabeça. É nisso que eu acredito também. O arqueiro cerrou os dentes e se virou. Não importa. Aqui no pesadelo, todos nós somos aliados. Não somos. Sun-Yi olhou para baixo, seus olhos negros ficando ainda mais escuros. Depois de um tempo, ele disse, nós devemos ser. No entanto, isso não significa que temos que ser. Ele suspirou e depois olhou para as pessoas que passavam a vida à distância. Mordred é imprevisível. É perigoso. Não sei quais são seus objetivos, mas neste pesadelo, seu poder teria crescido consideravelmente. Não esqueça que foi ele quem descobriu essa semente, em primeiro lugar. E isso não foi por acidente. Ele estava procurando de propósito. Ele está atrás de algo. Sun-Yi ficou em silêncio por alguns momentos e acrescentou que sua voz estava sombria. Além disso, já havia algo errado com Mordred no mundo em vigília. Quem sabe que efeito Hop teve sobre ele? Se ele realmente tivesse ficado louco. Ele estremeceu. Então os santos imortais podem acabar não sendo nosso maior problema. Com isso, Sun-Yi levantou-se e convocou o Vambrace do sudário de marionetes. Depois olhou para Kai com um brilho estranho nos olhos. De qualquer forma, já que ainda temos algumas horas antes que Noctis o prenda a uma mesa e Spell sabe o que fazer com seu corpo. Que tal você me mostrar como usar corretamente um arco? Enquanto você ainda pode. Enquanto há uma chance, quero dizer.